Além da saúde, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer também têm impacto social e econômico. Um levantamento da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde aponta que as mortes pela doença no mundo resultaram em perdas de produtividade estimadas em aproximadamente 600 bilhões de dólares. É um valor muito alto. Sobre esse assunto, eu converso agora com a médica epidemiologista Mariana Cancela, que também é pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Boa tarde, muito obrigada por participar aqui conosco, né? Porque o INCA participou dessa pesquisa e ela traz uma estimativa baseada num número assustador, Mariana. Só em 2022, 3 milhões e 600 mil pessoas em idade produtiva morreram precocemente, prematuramente, por causa da doença no mundo, né? Então, eu quero entender melhor por que vocês fizeram essa pesquisa e o que ela trouxe de mais impactante. Novamente, obrigada pela participação. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? Obrigada. E é muito importante a gente estar falando, né, sobre esses outros aspectos do câncer, né? Porque nós temos, né, o aspecto, tem vários pontos de vista, e esse é o ponto de vista da sociedade, e depois eu vou entrar ainda num ponto de vista mais individual também, né? E aqui, nessa pesquisa, tá, a gente estimou nas pessoas, né, em idade produtiva, tá, considerando de 15 a 64 anos, né? Então, são as pessoas que estão realmente ativamente no mercado de trabalho. A gente estimou também, nessa diferença, nesse valor, a diferença para os estudos precedentes foi que a gente estimou também o cálculo das atividades não remuneradas, né, que são exercidas principalmente pelas mulheres, né? Então, a gente colocou atividades remuneradas e não remuneradas, que isso também é uma parcela significativa da contribuição, né, das pessoas para a sociedade, tá? Como se trata de um estudo mundial, nós fizemos aí com dados padronizados, né, do mundo inteiro, para a gente poder comparar. Então, por exemplo, no Brasil, entre as mulheres, é exatamente o câncer de mama, né, que representa 24% dessa perda de produtividade. Depois dele vem o câncer do colo do útero, que é um câncer, né, evitável, que existe já mecanismos de prevenção de evitar esse tipo de câncer, né? E depois tem o câncer do pulmão, o câncer coloretal, que respondem mais ou menos por 8% dos casos. Dos casos não, desculpa, do valor dessa perda de produtividade, né? Então, a gente vê que entre as mulheres, né, o câncer do pulmão, ele está avançando, né, tem matado mais mulheres em idade produtiva. Entre os homens já é o primeiro câncer, tá? A primeira causa de perda, né, de produtividade é o câncer do pulmão. E daí depois é seguido pelo câncer coloretal e pelo câncer de estômago. Então, no Brasil, a gente observa o que a gente chama, né, da transição epidemiológica, que a gente observa nos tipos de câncer na população, né? Então, a gente vê algumas diferenças, por exemplo, na Europa, né, entre as mulheres, o câncer de mama, ele é o primeiro, o de pulmão é o segundo, o coloretal é o terceiro, né? E, doutora, uma pesquisa muito ampla, né, que vocês fizeram, foi feito em vários países esse estudo e levou em consideração todos os tipos de câncer em homens e mulheres. Mas quero saber se há detalhes significativos de diferença entre países mais desenvolvidos e países mais pobres. E só complementando o que a doutora falou, né, o meio de prevenção do câncer de colo de útero é a vacina, que está no SUS disponível para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos, essencial, e tem a vacina HPV nonavalente na rede particular. Então, assim, é essencial que as pessoas tomem, meninos e meninas, homens e mulheres. Mas pode seguir, por favor, falando da diferença entre países mais desenvolvidos e países mais pobres. Certo. Então, a gente acaba observando, né, nos países mais pobres, por exemplo, se a gente olha em alguns países africanos, o câncer do fígado, ele tem um impacto extremamente alto, né?
Isso por algumas razões, né? Enfim, hepatite B, né, hepatites, né? E também pelas aflatoxinas, né? Que são algumas toxinas que podem estar presentes em grãos, assim como amendoim, por exemplo. Então, o câncer de fígado tem um impacto muito grande no continente africano, né? Se a gente pegar a Ásia, por exemplo, a Ásia Oriental, ali, né, China, toda essa região, a gente tem um impacto muito grande entre as mulheres. Claro, o câncer de mama ele é o primeiro entre as mulheres, na grande maioria, tá, dos países. Mas a gente vai ver que o câncer do pulmão tem segundo entre as mulheres, só que por outras razões, que é o uso, né, de combustíveis, assim, de cozinhar com fogo, com madeira, né, ou combustíveis dentro de casa. Então, é uma poluição dentro de casa que acaba atingindo e fazendo com que essas mulheres desenvolvam câncer de pulmão, mesmo sem serem fumantes, né? E O quando... câncer... Perdão, doutora. Não, pode continuar o raciocínio. Eu só ia falar, quando vocês falam em morte prematura, né, precoce, a gente está falando realmente de uma idade produtiva, realmente, da vida da pessoa, né? A gente não está falando de pessoas idosas. E essa é uma percepção social minha, né? Mas minha e do nosso círculo social, de que há casos cada vez mais em pessoas mais jovens. O estudo também aponta isso, também vai nessa direção, que está acometendo pessoas mais jovens? Embora esse não tenha sido o objetivo do estudo, tá? Então, a gente não chegou a observar, né, nesse estudo específico, mas nós temos evidência, sim, de que, né, alguns tipos de câncer estão acometendo pessoas mais jovens, tá? Por exposições cada vez mais precoces, né, fatores de risco. E, bom, enfim, nós tivemos vários exemplos, né, de mortes precoces aí, né? Então, tem acontecido sim, tá? Tem outros estudos que demonstram isso, né? E é importante também a gente levar em conta que, né, pegando essa faixa etária de 15 a 65 anos, né? Enfim, quando a gente é epidemiologista, a gente trabalha com números, só que a gente tem que sempre ter a consciência que atrás de cada número, né, tem uma família, tem uma pessoa, tem toda uma cadeia de eventos, né, que acontece a partir de um diagnóstico de câncer, né? Então, é a família que adoece, tem todo o impacto, enfim, econômico, tanto na família, né, e na questão societária também, tá? Com certeza. E a gente tem uma estimativa, né, muito triste, falando em 2050, no ano de 2050, de 35 milhões de novos casos de câncer. Essa estimativa, é claro, assusta, mas, ao mesmo tempo, pode ajudar, de alguma forma, na prevenção, né? Na forma que a sociedade enxerga para, claro, cuidar da saúde física, mental, se exercitar, porque cada vez mais os pesquisadores chegam à conclusão de que isso tudo impacta, né? Isso tudo leva a mais casos de câncer de uma forma geral e individual, como você falou. Sim. Não, sim, é tudo, né? É um conjunto. Quando a gente fala de câncer, né? A gente até é uma doença bastante complexa que envolve aí mais de 100 doenças diferentes, né? Então, tem alguns que podem ser evitados, então a gente realmente deve trabalhar, né, em cima disso e trabalhar também nessa questão da detecção precoce, né, de rastreamento, onde puder ser rastreado, e tratar o que puder ser tratado também, né? Então, para evitar a mortalidade. Agora, a gente vê também o envelhecimento populacional, ele tem um papel direto nisso, né? A gente tem as pessoas também vivendo cada vez mais tempo, então isso naturalmente acaba aumentando o número de casos, né, de casos incidentes de câncer, né? O envelhecimento populacional, a gente tem visto esse aumento no Brasil. A população brasileira ela tem, né, passado por essa transição demográfica, tem vários outros países que
estão passando também, né, em geral, os países aí da América Latina, alguns países ali da Ásia também, leste europeu, então é uma transição que ela já aconteceu em países, né, de IDH muito alto, como os Estados Unidos e a maioria dos países europeus, onde a gente tem, inclusive, né, uma incidência muito mais alta de câncer, né, e mortalidade também muito mais alta quando a gente leva em consideração a população desses países, né. Sim, verdade. Importante a observação. Muito obrigada, parabéns pelo ineditismo da pesquisa e pelos esforços aí desse levantamento tão importante. Boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde.